Na década de 50, Deus é bom e mal. Se ele entrega, então, ou seja, Deus também é responsável por ações negativas. Tanto que dentro dos evangelhos canônicos, você já tem uma virada. A ação não pode partir de Deus. A ação precisa partir de alguém possuído pelo demônio, possuído por um daimon. Então tem uma mudança aí, tem uma chave aí também interessante do ponto de vista teológico, que como se os autores de Marcos, Mateus, Lucas, eles estão dizendo, olha, não, essa morte de Jesus precisa perpassar também por uma ação, né, do mal, por uma ação de um daimon. O Elvio, advogado do diabo e provocando. Adoro provocações. Vamos lá, Elvio. Se Madalena, Judas, Arimateia, André, Filipe e Bartolomeu não existiram, por que Jesus teria existido se as fontes são as mesmas? Não, as fontes não são as mesmas, Elvio. Né? Eu acho que como advogado do diabo, o diabo está precisando de um advogado melhor. Enquanto promotor, né? Se a gente for pensar as origens do diabo dentro da literatura do Antigo Israel, e como promotor ter pensado um advogado melhor. Mas enfim, brincadeiras à parte, você tem documentações que são distintas. Por exemplo, na década de 50, eu tenho fontes que me situam sobre um Tiago, sobre um Pedro, um João, que são personagens históricos. Por quê? Eu tenho ali, por exemplo, Paulo falando que encontra com esses personagens. Eu tenho a fonte Q que não fala esses personagens, mas eu trago elementos ali do próprio Jesus, por exemplo. Então, assim, o elemento central aí é a datação. Então, eu preciso sempre me questionar a partir de que momento as fontes começam a falar sobre um determinado personagem ou um determinado evento e como essas fontes estão apresentando esse personagem / evento. José de Arimateia, por exemplo, ele só vai aparecer no material muito tardio dentro desses evangelhos canônicos. Eu não tenho um José de Arimateia ali nos anos 50, nos anos 40, nos 50. Entende, então, Elvio? Então, o ponto central aí é os eixos que eu venho repetindo para vocês, que é datação, eu preciso de fonte e eu preciso de metodologia. Se eu não tiver esses três, fica complicado. E ponto 2, quando eu falo documentação, não é só o material canônico, é pensar um material extracanônico também. Quando eu olho fontes como um todo, eu não tenho, por exemplo, um Judas aparecendo. Então, se Judas a traição de Judas, ela é histórica, por que Paulo não fala sobre essa traição? Paulo vai dizer que Deus entregou o seu filho. Então, veja, tem algum elemento ali. 2, ele trabalha com os 12. Aí você rapidamente pode dizer, não, mas lá em Atos, sim, mas Atos não é uma documentação dos anos 50. Atos nem é uma documentação datada do século I. Então, eu não posso usar uma documentação posterior para resolver um problema que se instaura dentro da década de 50, sobre Judas. Eu não tenho Judas aparecendo em quê? Eu não tenho Judas aparecendo em Tomé, eu não tenho Judas aparecendo em Paulo. Então eu tenho um vazio aí, um buraco de informações que eu não tenho como preencher. Então, só para fechar, Elvio, seria por aí, pegando, por exemplo, o caso de Judas. Judas, eu não tenho a informação. Judas, o verbo que é utilizado como trair dentro dos evangelhos para Judas é o mesmo verbo utilizado por Paulo quando ele diz que Deus entregou o seu filho. Só que o detalhe ali, quando é Deus, a ação é Deus, é entrega. Quando é Judas, é trair. Ora, então eu não posso dizer que Deus, então, traiu Jesus? Por isso Jesus morreu na cruz? Se o verbo é o mesmo, paradídome. E isso já não mostra, então, que até na década de 50, a morte de Jesus está sendo lida numa perspectiva teológica
de que Jesus precisava morrer na cruz, isso dentro da concepção paulina e das comunidades paulinas, para que ele provasse que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, enfim. Enquanto que para as comunidades de Marcos, Mateus, Lucas, enfim, dentro dos evangelhos canônicos, a dimensão ali já é outra. Precisava de um ser, de um seguidor de Jesus, traí-lo, ainda que ele tivesse numa percepção possuída por um ser maligno ali, daimon, mas ele precisava estar possuído para poder fazer essa traição. Então essa traição precisou de uma ação física, enquanto que para Paulo, na década de 50, não, bastava uma ação de Deus querer que Jesus tivesse que morrer. O que também é um detalhe interessante, porque mostra uma mudança, né? Na década de 50, Deus é bom e mal. Isso é um detalhe interessante, né? Porque se ele entrega, então, ou seja, Deus também é responsável por ações negativas, a causa da morte de alguém, que visa um bem nessa percepção teológica, mas sim, mas é um mal para virar um bem. Então alguém precisa morrer, alguém precisa sofrer para que haja essa ideia de salvação. O que remete à passagem de Isaías 45:7, que diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Ou seja, é como se Paulo, em suas cartas, em plena década de 50, tivesse trabalhando com essa ideia de que Deus é bom e mal ao mesmo tempo. Enquanto que dentro dos evangelhos canônicos, você já tem uma virada. A ação não pode partir de Deus. A ação precisa partir de alguém possuído pelo demônio, possuído por um daimon. Então tem uma mudança aí, tem uma chave aí também interessante do ponto de vista teológico, que como se os autores de Marcos, Mateus, Lucas, eles estão dizendo, olha, não, essa morte de Jesus precisa perpassar também por uma ação, né, do mal, por uma ação de um daimon, que, enfim, que vai tentar Judas e ele que é o responsável pela morte de Jesus. Pensem nisso também. Tem um debate aí de fundo também sobre as ações desse Deus judeu nesse processo aí.